Assim como o povo de Israel, quando chegou na terra que Deus tinha dado a eles, mas eles tiveram que lutar para chegar lá, teve que expulsar os que lá estavam, assim a igreja também é empoderada por Jesus para fazer isso. O reino foi estabelecido. Nós somos transformados e colocados no reino, mas foi nos dado a alegria de participar com ele da expansão deste reino. Então isso chama-se igreja. E aí então vem a pergunta: quando é que uma igreja precisa de revitalização? Mas deixa eu complicar um pouquinho mais ainda, antes de entrar nesse negócio. É possível ser uma comunidade e Jesus não estar presente nela? É possível ter uma comunidade onde se canta, ora e prega e Jesus não está presente? É. Não era assim com a igreja de Laodiceia? Ela não botou Jesus para fora? Jesus não desistiu dela. Deus não desistiu do seu intento. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vê a insistência de Deus em ter comunhão com o ser humano, em restaurar o ser humano, pronto a perdoar o ser humano. O cara peca, cai, Deus vai, perdoa, traz ele de volta, ele peca, novamente traz ele de volta, e assim por diante. Eu costumo dizer o seguinte: hoje você pode visitar as 7 igrejas do Apocalipse. Não, você não vai visitar a igreja, você vai visitar ruínas hoje. E a pergunta é por quê? Então a pergunta é: quando é que uma igreja precisa de revitalização? Se eu disser para vocês, uma igreja com uma comunidade com 1.000 pessoas, 5 pastores, 5 milhões em caixa. E se eu disser que ela precisa de revitalização, que é possível ela precisar de revitalização? Porque se uma comunidade, se uma igreja, ela perde a razão de ser igreja, ela precisa de revitalização. Gente, dinheiro e pastores não faz uma igreja ser saudável. Porque ela só é igreja quando ela cumpre o seu papel, a razão pelo qual ela veio existir. E eu queria passar para vocês alguns sintomas, apenas, tem muitos outros. Eu queria levantar algumas coisas sobre os sintomas de uma igreja que precisa de revitalização. Nós não temos muitos livros sobre isso no Brasil. Esse autor, Harry Reeder, há 75 anos, agora em maio, ele estava indo para a igreja de manhã, 7:30 da manhã, estava indo para a igreja, e lá nos Estados Unidos, normalmente as ruas, quando você vai virar à esquerda, ela tem um local para você parar e para fazer o contorno à esquerda. Você não precisa parar no meio da pista, né? Ou seja, quem vem atrás não precisa parar atrás de você. Tem exatamente um local onde você para e os outros passam, né? Não estorva. E ninguém sabe como um caminhão parou no meio para poder fazer o contorno à esquerda, e ele veio e bateu na traseira de um caminhão e morreu na hora. A igreja que ele pastoreava não fica longe da casa da minha filha. Mas esse é um livro pequeno, não tem muita coisa, mas dá para ter uma ideia. Hernandes e o Arival tentaram escrever um livrinho. Eu achei que muito pobre. Só tem talvez um capítulo que você aproveita. Lidório escreveu um pequeno livreto também, mas infelizmente no Brasil você não tem coisa traduzida que você possa usar na revitalização. A gente está meio pioneiro nesse negócio, né? Tentando revitalizar. E quem sabe, aí no futuro, saem
algum material meio tupiniquim aí para ajudar, não é? Mas aqui tem então a revitalização, ele chama a revitalização da igreja segundo Deus, que são sintomas ou caminhos, né, de uma igreja que busca por revitalização. Mas a gente precisa entender o seguinte, talvez o primeiro sintoma de uma igreja que precisa de revitalização, a ser prestada atenção, é uma igreja com a mentalidade de manutenção. Uma cultura de manutenção. Não é? Então, o que é uma cultura de manutenção? Na verdade, é uma visão impregnada de uma forma errada de ser igreja. Aonde, lembra que eu falei sobre o pastor clérigo, que é o capelão? Normalmente, olha para mim, normalmente, uma igreja, nós temos 83% das igrejas em geral tem menos de 100 membros. Nós temos 5 tipos de igrejas no mundo. 5 tipos. Nós temos o que nós chamamos de igreja família, igreja pastoral, igreja programa, igreja empresa e mega igrejas. A igreja família, ela vai de 0 a 75 membros. Chega aos 100, volta para 70. Trabalha duro, chega a 90, volta para 70. E ela vive uma gangorra. E normalmente essas igrejas são lideradas por 1 ou 2 famílias que carinhosamente a gente chama de donos de igreja. Ou seja, todas as decisões tomadas têm que passar por eles. Todas as ações têm que passar por eles. Se não passar, nada é aprovado. E essa foi a minha experiência na revitalização. Quando eu cheguei no norte do Paraná, na reunião do presbitério, todo mundo fala assim, ei, você está vindo para Apucarana? Rapaz, você vai enfrentar os donos da igreja lá. E tinha uma família, que era um presbítero e a irmã do presbítero. Na minha primeira reunião do conselho, eu levei uma série de coisas. Tinha 5 presbíteros. 4, todo animado, e ele quietinho no cantinho dele lá. E aí, quando foi para a votação, os outros meio animados, ele falou assim. Aí ele deu a opinião dele, todos os outros votaram com ele, e eu fui para casa frustrado. Fui para casa frustrado. Cara, minha primeira reunião, tudo que eu levei não foi aprovado. E eu disse, montei numa égua em pelo. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Né? Montei numa égua em pelo. E eu fiquei até de madrugada, sem dormir, orando e pensando o que eu ia fazer. Eu disse, se algo não acontecer, eu vou ter que ir embora daqui. Aí eu tive uma sacada. Menino novo, doidão, mas errei muito, mas até meus erros serviram para alguma coisa boa. Eu disse assim, liguei para ele e disse assim, ô presbítero, tudo bem aí? Tudo? Ele trabalhava na Copel, ele era gerente da Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Aí eu disse assim, tá tranquilo aí? Tô, eu posso dar um pulinho aí? Pode. Fui lá na Copel onde ele trabalhava, sentei. E entre os telefonemas que ele tinha que atender, conversando, eu disse assim, que hora que você vem? Que hora que você entra aqui? Eu entro 8h30, uma coisa assim, não me lembro. Não quer orar comigo todas as manhãs? Lá na igreja? Ele disse, você está indo orar toda manhã? Não, 7 horas da manhã eu estou lá na igreja, orando. Vou sim. Então, vamos lá. Aí nos encontrava às 7 horas, ele orava comigo até às 8, ele ia para o trabalho e eu continuava orando. E começamos. Depois cara, o que você faz depois que você chega do trabalho? Vamos dar uma caminhada? Aí comecei a caminhar junto com ele. Saímos, ele saía da Copel, tá? E na casa dele trocava de roupa, passava lá em casa.
e nós íamos caminhar. E durante a caminhada, eu fui passando todos aqueles itens que não foi aprovado. E eu fui, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E fui, o que você acha disso? O que você pensa para a gente fazer isso, tal? E, isso é muito bom, tal, né? Aí disse assim, na próxima reunião, você não queria compartilhar isso aqui com os presbíteros? Ah, claro, com muito prazer. Então chegou na reunião, abri a reunião, disse assim, agora eu passar aqui para o presbítero Neusani aqui, ele tem algo a dizer com vocês. Irmãos, nós temos que aprovar isso. Pronto, reunião não demorou 1 hora, foi tudo aprovado. Aí eu comecei a ganhá-lo, porque eu comecei a valorizá-lo, comer com ele, andar com ele, orar com ele. Mas eu tinha a irmã dele, diretora de escola, mulher forte, colérica, prega muito bem, ela tem 80 anos, prega muito bem, a ponto que muitas vezes, se eu passasse um tempo sem ela pregar, os membros da igreja falavam assim, quando é que a irmã Iraci vai pregar? Aí eu sabia que eu tinha que pôr ela para pregar, né? E aí quarta-feira à tarde, ela estava livre, chamava ela para casa para a gente orar. E eu fui discipulando. Hoje ela conta que quase rasgava o meu sofá de tanta raiva que passava, né? Mas hoje eles são meus maiores amigos. Meus maiores amigos. A ponto que quando eu mudei para os Estados Unidos, abri uma conta conjunta aqui no Brasil para ele cuidar das minhas coisas e mandar chimarrão, erva mate lá para os Estados Unidos. Acabava, por um pacote, 10 quilos, mandava para lá, no correio. Foi nos Estados Unidos me visitar várias vezes e assim por diante. Mas o que eu quero dizer é essa igreja família, o pastor funciona como capelão. E se ele fizer alguma coisa contrária à família ou às famílias, ele é colocado para fora. Normalmente o pastor que fica mais nesse tipo de igreja, ou ele é parente ou casado com alguém da família. Caso contrário, ele não fica. E aí e essas igrejas não passam de 100 membros, porque a mentalidade é de manutenção. O pastor é pago para pregar, para dar estudo bíblico, para aconselhar, para visitar e etc. Né? Então esse é um problema sério com essa mentalidade de manutenção, porque não adianta mudar o pastor. Você que está aqui que é pastor, você pode sair daqui dizendo, puxa vida, eu sou pastor de manutenção, tenho que mudar a chavinha. Algo tem que mudar. O problema é que você muda. Mas e a sua liderança? Se você não for capaz de, num diálogo com a sua liderança, em comunicação com a sua liderança, mostrar isso à sua liderança, você não permanece na congregação. A sua liderança precisa entender o que é igreja, por que a igreja existe e a razão pelo qual e qual o papel dela nesse mundo. Essa é a verdade. Por isso das perguntas iniciais. Então, se sua liderança deseja pagar alguém para fazer o trabalho, essa é a mentalidade de manutenção e a sua igreja não vai crescer. Não vai. No nosso programa de revitalização, nós temos 5 palestras que nós damos, essa é uma delas, aliás, 2 ou 3 que eu estou dando aqui faz parte disso. Nós não damos para os pastores. A igreja que quer, nós damos. Toda a sua liderança precisa estar presente. Porque a sua liderança precisa ouvir. Cara, e não adianta, mesmo naquelas igrejas que o pastor tem mais autoridade, ele pode tomar mais decisão pessoal sem depender dos seus presbíteros, porque na igreja presbiteriana o pastor tem voz somente, mas quem toma a decisão são os presbíteros, quem aprova as coisas são os presbíteros. Mas mesmo naquelas outras igrejas que o pastor tem mais poder de decisão, ele precisa da liderança junto, porque na sua igreja existe uma família que ela é respeitada. Eu costumo dizer que o pastor é quase que um líder imposto, enquanto que o líder que emerge da comunidade, ele é voz ali dentro. As pessoas ouvem ele. Ouve. E quando eu comecei lá no Norte do Paraná a fazer mudanças, eu tinha o conselho
junto comigo, e os presbíteros disseram, ó, nós vamos fazer mudança. Mas vocês não vão jogar nas minhas costas isso aqui. Vão ser criticados, vão ser procurados, vão questionar as decisões, mas vocês vão dizer, nós tomamos a decisão. Não é o Pezzini que tomou a decisão. E quando eu quebrei o púlpito? Vocês não fazem ideia. É uma nave longa assim, aquele púlpito preto, né, tudo fechado assim, e o pastor ficava quase dessa altura aqui, ó, olhando lá para baixo. Isso assim, hã? Tinha, era chiqueirinho lá, vocês ficavam lá dentro lá. Então, aí disse assim, nós temos que quebrar esse negócio. Aí eu mandei fazer um púlpitozinho, standard que a gente fala em inglês, só para ficar aqui com rodinha, porque presbiteriano não senta em banco da frente. Tem um medo enorme de banco da frente. Aí eu tentei descobrir por que presbiteriano não gosta de banco da frente, só do fundo. Porque eles doidos para o culto acabar, para eles ir embora mais cedo. Né? Então, aí eu tinha rodinha naquele negócio. Vocês não vêm para frente, eu vou onde está vocês. Então, eu falava com o povo. E a minha maneira de pregar sempre foi essa, sabe? Conversar. Eu era irreverente, porque o pastor tinha que aparecer atrás do púlpito, né? De paletó e gravata, e não pode se mexer. Só com a mão. Eu não. Eu descia daquele negócio, ia lá no banco, falava comigo, não é meu irmão, né? Concorda comigo? E aí eu era irreverente. Aí eu mandei, quando os pedreiros vieram lá para quebrar esse negócio, é um senhor, seu Júlio Melo, quase 80 anos de idade, maçom, chegou lá na janela do meu escritório e disse assim, eu não sei quem mandou quebrar esse púlpito. Eu dei 8 sacos de cimento para fazer isso assim. Muito obrigado, senhor Júlio. Naquela época foi ótimo, hoje não presta mais. E ele, poc, foi embora. E ele foi questionar os presbíteros. E os presbíteros, não, nós aprovamos. Nós que estamos fazendo isso. Não é o Pezzini, não é nós. Opa, a coisa ficou boa. Mas o pior está para acontecer. A igreja só cantava hinos e tinha um órgão velho. E tinha uma senhora que tocava esse órgão há 30 anos. Eu tinha que entregar os 3 hinos na quarta-feira, senão ela criava problema. E eu tomei ojeriza por coral, porque ela tinha um coralzinho e era vaquinha de presépio. Você já notou que coral é vaquinha de presépio? Eles se vestem diferente, só eles sabem cantar, e ainda tem que ficar num lugarzinho mais alto. E o grande dilema é que mata o culto. Aí ela ia com todo domingo aquelas pobres tinha que cantar. E aí ela vinha, aí punha as pessoas lá, aí de repente ela... Eu perdi a espiritualidade. Rapaz... Mas eu sempre fui doidão. Sempre fui doidão. Eu era muito mais doido ainda. Se hoje eu falo muitas vezes o que penso, imagina há 30 anos atrás. Aí, se eu pedisse um hino que não tinha dado a ela, aí ela assim ficar no 5º banco, com o marido e os filhos. Aí quando eu falava, ela demorava para levantar, aí virava para a igreja e fazia assim. E aí ia para o órgão. Eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê aquelas pedras que Davi achou lá no rio, porque eu preciso acertar exatamente na testa. Eu disse, não é possível. Aí, como eu plantei igreja em Assis Chateaubriand e jesuítas, e não tinha músico no início, a gente não plantava igreja como a gente planta hoje, que a gente prepara o músico, etc., um grupo base. Não, naquele tempo a gente ia, você vai plantar a igreja lá, vai para lá e se vira. E eu tinha que, com a minha bela voz, afinado do jeito que eu sou, eu tinha que cantar, o culto tem que cantar, e tinha que ensinar, assim. E
E aí tinha alguns hinos que eu conseguia tirar a capela, num tom que as pessoas conseguiam acompanhar. Aí naquele dia eu estava inspirado, gente, eu estava santo, e eu tinha orado, sabe? Eu estava assim, sabe, sabe quando você transpira santidade? Aí eu citei um hino, e ela demorou a levantar. Aí quando ela levantou, que ela virou para a igreja e deu 2 passos, eu tirei o hino e a igreja começou a cantar comigo, ela parou. Sentou, olhou para o marido dela, me fuzilou. E aí, nessas igrejas, o que é que depois que termina o culto, que o pastor impetra a bênção, ele vai para onde? Ele vai para a porta da igreja dar o cheirinho nos crentes. Ele vai dar o cheirinho nos crentes. Naquele dia, quando o culto terminou, eu não tive tempo de sair de lá. Ela juntou o marido dela pelo braço assim e veio. Eu vou sair da igreja. E eu disse, minha irmã, se a senhora quer sair da igreja, a senhora veio para a porta errada. Olha, a porta é aquela. E ela realmente saiu. E foi um trajeto porque ela nunca mais falou comigo, o marido dela nunca mais, até hoje, mais de 30 anos. E meus filhos contavam que por várias vezes ela jogou o carro por cima dos meus filhos na rua. Mas graças a Deus que ela saiu. Porque na semana seguinte eu consegui os caras que tocavam guitarra e violão e fizemos o culto contemporâneo e a coisa pipocou e assim foi. Teve ano que eu batizei 113 novas pessoas. Pastor não gosta de perder ovelha, não gosta. Mas existe algumas que o diabo colocou lá que tem que sair. Porque se não sair, o diabo continua lá. E esse é o problema da mentalidade de manutenção. Porque o conselho estava comigo. Aí, quando eu reuni o conselho disse assim, pastor, e a Célia? Eu disse, que Célia? Não, ela falou que ia sair da igreja, já não veio mais. Que benção, né, pastor? Oh, maravilha. Então, eu tinha a liderança do meu lado. Então, esse é o grande... Outra coisa é foco em programa. Oi? Pode? Nós esquecemos que o dono da igreja é Jesus, né? É ele que edifica a igreja. Não é fácil, mas tem decisões que você precisa tomar. E lembra, a sua liderança precisa estar com você. Esse é meu ponto. Porque senão, cara, você vai ser questionado, porque a pessoa... eu posso contar outras, assim, eu podia contar aqui várias. E o dia que eu tentei mexer no departamento de educação cristã, que a esposa do presbítero, que até então era dona da igreja, ela licionava para criança há 30 anos. Ela era professora das crianças há 30 anos. Chamava de tia Edna. Era assim que era conhecida na cidade. Aquele moção de 30 anos chamando tia Edna porque ela tinha sido professora dele. E aí eu descobri, e deixa eu dizer uma coisa certa aqui para vocês. O grande problema é que muitas vezes nós fazemos igreja para adulto e a gente põe qualquer um só porque tem paixão para cuidar das crianças. E a gente esquece que aquela pessoa está trazendo muitas vezes problemas doutrinários para as crianças. A minha filha, como filha de pastor, era terrível. Terrível. Muito inteligente até hoje. Até hoje. Cara, quando minha filha chegava da faculdade em casa, vinha com um livrão assim, de quase 1000 páginas, e falava assim, ai, Daddy, eu vou ter prova, eu vou ter que decorar 600 nomes de músculos. Eu disse, mas a gente tem tudo isso? Aí eu falei, coitada da minha filha. E ela ia para a televisão, ficava com o celular na mão. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Era Messenger. E no Messenger, com a televisão ligada, com o livro aberto nas pernas. E aí eu tô lá. E daí, aí no domingo, ô pai, então eu tenho que... Minha filha, você já estudou? Eu não vi você estudando. Você não vai... não, pai, já estudei, sei tudo. E era assim. E ela era muito inteligente, desde pequena, mas terrível. Ela não parava. Então, essa mulher, o que ela fez um dia com a minha filha? Ela começou a dizer para minha filha assim, se você não parar,
Se não parar. Jesus vai voltar. Ele vai levar seu pai e sua mãe e você vai ficar. Teologia do medo. Aí a minha filha começou a ter pesadelo, ter medo. Nossos filhos nunca dormiram no nosso quarto. Nós somos educados que o quarto de casal é sagrado. Os filhos não tinham o quarto deles. Desde pequenininho tinha o quarto deles. Minha filha tinha o quarto dela. E a filha começou, pai, estou com medo. E eu ia lá, minha filha, o que está acontecendo? Ai, pai, não sei, mas assim, eu tenho assim que Jesus está voltando, e o senhor e a mãe estão indo e eu estou ficando. E eu comecei, peraí, e uma noite, 2 noites, 3 noites. Ai, mas o que eu tenho que fazer? Aí eu falei, mas escuta, quem que te ensinou o negócio? Onde você ouviu isso? Ah, tia Edna. Ah, agora é comigo. Eu tive que pregar para minha filha. Ah, Jesus vai voltar mesmo, você vai com ele sim. Você é filha de pastor. Você tá santa, minha filha. Não vai ficar para trás, não. Né? Aí eu comecei a fazer uma reforma no Departamento de Educação Cristã. Né? Claro, não, e foi mesmo, ela foi, cara. O duro que ela foi mesmo. Só que depois, lá nos Estados Unidos, eu falei assim, pai, eu queria tanto ser batizado nas águas, porque eu fui batizado, tinha 8 dias, pai. Ah, minha filha, vamos lá, eu te mergulho. Mergulhei ela na piscina lá, resolveu o problema dela. Salvei ela. Então, é tão interessante que aí eu comecei a fazer uma reforma. Daí eu comecei a mudar as peças, e a hora que chegou de tirar essa mulher, esposa do dono da igreja, que ela não ia mais lecionar para as crianças, e ela foi para o meu gabinete e ela chorou, mas chorou. Desde que eu casei, que eu vim para cá há 30 anos atrás, eu liciono para essas crianças, não sei o quê, toda essa gente passou pela minha mão. Minha irmã, muito obrigado, mas nós estamos fazendo uma reforma aqui, a senhora é bem-vinda. Senhora, não, fica tranquila, a senhora vai sentar no banco agora, a senhora vai ouvir, vai ser uma bênção para a senhora vai se converter. Não, eu não falei assim. Aí eu cheguei para o presbítero e disse assim, como é que está a situação lá? Eu falei assim, a mulher está dormindo de calça stop já faz uma semana. Né? E eu disse, é mesmo? Rapaz, aguenta o galho lá. Que aqui a gente segura a peteca. Mas não é fácil fazer uma revitalização, porque essa mentalidade é terrível. Um outro detalhe é foco em programas. Nessas igrejas, o que acontece é, eles não têm um planejamento. Mateus vai falar disso hoje ou amanhã, né? Não há um planejamento. Na verdade é o seguinte, o líder chega para você assim, pastor, estou percebendo os jovens estão meio desanimados. Eu percebo assim, eles meio distantes, desanimados, não estão vindo muito nos cultos. Esse líder quer dizer o quê para o pastor? Pastor, cria um programa. E aí tem um problema, o seminário, ele nos ensina a ser programadores. Nós saímos do seminário como bons programadores. Para hoje chegar, abrir o computador e criar um programa é conosco mesmo. É muito fácil. Daí o pastor fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o culto do jovem, o cultão de sábado. Então a gente resolve esse problema com programa. E não resolve nada. No primeiro culto vem 10, no segundo já vem 5, no terceiro vem 3 e o programa acaba. E tem um problema sério nas igrejas. Uma vez que você fez um programa 4 ou 5 vezes, para depois acabar com ele, é terrível, vira tradição. Pensa nisso. E aí você tem igreja de programa, você tem programa que não vale absolutamente nada, não acontece nada, ninguém é transformado, mas você não consegue terminar o programa. Tem aquele programa das vovozinhas que se reúnem para fofocar e falar mal das outras e tomar um cafezinho, e aí o pastor tem que ir lá para falar umas besteirinhas. Mas, cara, não acontece nada. Mas vai acabar com a reunião das vovozinhas para você ver. Vaquinha de presépio. Bezerro de ouro. Tem aquela classe que se reúne lá
Não leva a nada, mas vai acabar com ela. Vocês estão me assustando aí. Ó. Então, esse é o grande dilema. Colocam sua esperança de sucesso nos programas. Outro problema, outro sintoma é conflito na liderança por causa de preferências pessoais. Eu sei que isso não acontece na igreja de vocês. Não, isso não acontece. E aí há um saudosismo nocivo, né? Onde a maioria dos membros são consumidores. Falta de visão e de consciência do reino de Deus e da missão da igreja, e a ausência de um discipulado bíblico. Nós tivemos um pastor aqui. Oh, que bênção foi aquele pastor. Como a gente tem saudade daquele pastor. Só que ele morreu há 30 anos. Nós tínhamos uma família aqui, mas aquela família era uma bênção. O dízimo era alto. A primeira coisa que vem é essa. Esse é o grande dilema. E aí você tem o grande dilema desse sintoma é que 99%, jogando, claro, exagerando, só sabe sentar no banco e receber. Sai, volta no próximo domingo, senta de novo, ouve, sai, volta no próximo domingo. E aí essas igrejas, que esses sintomas, têm algumas peças que estão envolvidas no ministério e muitas vezes uma pessoa assume 4, 5 ministérios, enquanto que as outras ficam sentadas no banco. Por que aquele tem que assumir 4, 5 ministérios, ele não tem tempo para a família, trabalha a semana toda, aí quando ele pode ficar com a família, ele tem que ficar na igreja, porque tem trabalho, tem programa, tem isso, ele tem que estar lá, os filhos ficam para lá, a mulher fica de lá, e aí começa uma crise na família, mas ele tem 4, 5, está servindo a Deus em 3, 4 ministérios. Esse é um grande dilema. E o grande dilema é que a maioria da igreja não sabe o que é igreja, não sabe para onde estão indo e onde quer chegar. Não tem visão. Não há. Tudo que sabe se reúne. E, gente, está cheio disso. Poucos dias conversando com o pastor, eu fazendo alguma pergunta, pastor, não, aqui a gente não tem isso não. Nosso negócio aqui a gente faz o culto. É isso que a gente faz. Esse é o grande dilema. O que você quer com a igreja? Fazer culto. A igreja vira culto. Vira culto. Né? E aí não tem um plano de um discipulado para trazer as pessoas à maturidade. De Efésios 4 que eu falei para vocês. Qual é o propósito dos 5 ministérios ou função pastoral, de acordo com o apóstolo Paulo, é equipar os santos para a obra do ministério, até que todos cheguem a ser como Jesus. Isso é discipulado. Precisa haver um trabalho. Culto não leva ninguém à maturidade. Não leva. Se o indivíduo da sua igreja só frequenta os cultos, ele é um analfabeto na fé. Vamos mais. Dependência de personalidade. A igreja não está crescendo, a gente precisa encontrar um pastor, né? Com boas habilidades, que fala bem, um cara aí, né? Um salvador da pátria, quem sabe ele resolve o problema da igreja. Mas o problema não é o pastor em si, o problema é a mentalidade, é a visão. O problema não está no pastor que vai, porque se o pastor vir e for fazer a mesma coisa do outro, não vai resolver a situação da mesma forma. E senso de vitimização. As coisas não andam bem com a gente, as circunstâncias fizeram isso conosco, somos vítimas de alguma coisa ou fato. E sempre buscando subterfúgio, por que a coisa está daquele jeito. Então é um senso de vitimização. Vida espiritual decadente. Seus membros não têm vida de oração. Aliás, dentro do processo de revitalização, nós temos um
um tipo de teste que o pastor tem que responder 100 perguntas. E uma das perguntas para o pastor é: como é que está a sua vida com Deus? Quanto tempo por dia você tira para estar com Deus? A outra, qual a média dos membros da sua igreja que tem vida de oração? Cara, até hoje, eu não encontrei nenhum desses pastores, dessas igrejas que nós estamos fazendo revitalização, que sabe, que conhece. Mas você é pastor e não conhece a vida das suas ovelhas, não sabe se ela ora ou não? E aí vê o percentual e você diz, mas fala um percentual. Fala, talvez 2%, talvez 3% da igreja, sabe? Lê a Bíblia todos os dias e ora. E muitas vezes, esses que leem a Bíblia ainda e ora, se somar o tempo, não dá 5 minutos no dia. Não dá. E eles faz isso para se livrar do sentimento de culpa. Pelo menos ele disse que leu a Bíblia e que fez uma oração. Na verdade, ele falou lá algumas coisas para Deus e chama isso de oração, né? Esse é o grande dilema. Consequentemente, ele se envolve em pecados e não sente repulsas por isso. Aliás, aqui eu vou mais longe. Não só envolve no pecado, mas nem sabe o que é pecado. Porque muitas deles vivem em pecado, mas para eles não têm conhecimento que aquilo é pecado. Eles já estão acostumados nisso. Eu lembro de vi uma conversa na porta da igreja. O irmão chegou com outro carro e falou: ué, você trocou de carro? Sabe aquelas conversas de compadre? Troquei. Mas rapaz, seu carro estava tão bonito, parecia que estava novo, você trocou. Não, cara, aquele carro estava com um problema muito sério. É mesmo? Não, eu fui no mecânico e ele disse que eu tinha que me livrar daquele carro. E por ele estar bonito, eu peguei um bom dinheiro nele. Aí eu fiquei pensando, peraí. Eu tenho que me livrar do carro. O carro está com um problema sério. E o único meio de eu me livrar do carro, só porque ele está bonito, é eu vendendo ele. E quem comprou? Mas isso não é pecado. Isso é esperteza. Azar de quem comprou. A nossa cosmovisão do mundo caído, ela reina sobre nós, enquanto que não mudarmos a cosmovisão para o reino de Jesus. Lá nos Estados Unidos, minha esposa tinha um carro, não tem no Brasil, um carro da Mazda, chamado Millennium, mas um carrão. Que carro bonito, pomposo, eu nunca tinha tido. O carro era tão tremendo que assim, você abria a porta, o banco afastava, o volante subia, aí você sentava, o banco se ajustava, o volante descia. E o cinto já vinha, você não precisava pôr cinto. Tá? O cinto. Bonitão. Você olhava assim, parecia um carro zero. Azulão assim, bonito mesmo, grandão, 6 cilindros. Lá nos Estados Unidos é comum, quase não há carro 4 cilindros lá. E um dia ele deu problema. Levei ele na Mazda, concessionária. Aí o gerente me ligou. Mr. Pezzini, eu tenho o diagnóstico do seu carro aqui. Cara, você pretende vender esse carro ou pretende ficar com ele? E eu disse, lá vem. Eu disse, por quê? Ele disse, não, porque se você pretende vender, eu faço uma gambiarra aqui, $350, você pode vender tranquilo. Mas se você pretende ficar com ele, você vai gastar $2.200. Bom, o carro valia $3.000. Aí eu fiquei pensando assim, eu vou ir buscar o carro. Não vou fazer não. Levei o carro para casa e fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse carro? Nisso chega um pastor, lá, ia ser professor, até hoje professor da Emory University. Ele chegou para mim e disse assim, Pezzini, eu tenho que comprar um carro, você me ajuda? Você está aqui mais tempo? Só que eu tenho só $3.000 para comprar um carro. Falei, cara, $3.000?
Você pode achar até um carro por $3.000, mas vai ser difícil. Cara, você não vai ter um bom carro, não vai ser confiável. Ele, pois é, cara, mas eu só tenho $3.000. Eu falei assim, eu tenho uma ideia. Eu tenho esse carro aqui da minha esposa. Você quer ele? Ele, nossa! Não, calma. Você vai gastar $2.200 para arrumar esse carro. Só que ele vai ficar perfeito. Você tem 3.000, vai sobrar 800 para você ainda. Eu vou, claro que eu quero. Então, tá aí, o carro é teu. Pode ficar com ele. Cara, ele depois ficou mais 5 anos com esse carro. Agora, pergunta você, a maioria dos crentes faria o quê? Fazia gambiarra e venderia. Eu tive vontade de fazer. Claro que eu tive. Meu lado pecaminoso, né? E você sabe aquela história do diabinho de um lado, o anjo do outro? Faz a gambiarra, vizinho, faz a gambiarra, né? Não faz não, faz, né? Cara, o grande dilema é esse que nós enfrentamos. Consequentemente, eles se envolvem em pecados e não sentem repulsas. Perdem o desejo de compartilhar o evangelho. São sanguessugas, frequentadores, mas eles convivem na empresa onde trabalham com pessoas e eles nem sabem que ele é crente, ou que eles são crentes. Eles não compartilham. Sim. Uhum. E os contadores sabem muito bem o que fazer isso, né? O ano passado eu tive um problema muito sério com isso. Porque ainda tinha, vivendo com levantamento de fundos, inclusive nos Estados Unidos, e eu caí na besteira de o dinheiro que entrava lá transferia para cá. E eu tinha que pagar o imposto lá, pagava a transferência para cá, só que quando foi fazer meu imposto de renda aqui, meu imposto subiu também. Então eu acabei pagando 50% de imposto de renda. 25 lá e 27 aqui. Cara, terrível. Dá vontade de sonegar. Né? Vamos lá. Má reputação na comunidade. Igrejas que sofreram divisões. E dessas divisões nasceram outra igrejinha na cidade, perto delas. Aí os que ficam falam mal dos que saem, os que saem falam mal dos que ficam. E aí a situação começa. Aí as pessoas vão chegando, que conhecem membros da outra igreja, fala mal dessa, e aí começa esse negócio. Né? Perda da centralidade do evangelho. A mensagem tem como finalidade informar os crentes a respeito dos princípios do evangelho. Queridos, aqui eu não vou comentar tanto, porque na próxima palestra eu vou falar sobre isso. Há um fator interessante na nossa maneira de pregar, no nosso jeito de pregar. O Mateus já tratou ontem disso. O grande dilema é que nós fomos ensinados a pregar, e a nossa pregação é apenas informar os crentes a respeito dos princípios bíblicos. Então o nosso sermão nós parecemos um telejornalista. Boa noite. E dá notícia no final, boa noite. A gente, para variar um pouquinho, a gente fala assim, paz do Senhor, irmãos. Aí no final, que Deus abençoe sua vida. A gente só falou e simplesmente, aí você pergunta para o crente na porta, o que você aprendeu? Nem sei o que o pastor falou mais. Porque a gente só informa. A gente não forma. A gente só informa. Falta de treinamento da liderança, líderes desmotivados. A igreja precisa equipar líderes e motivá-los a se envolver com o trabalho da igreja. Mas se o pastor não faz esse trabalho de equipar os crentes, se a liderança não equipa, não treina, como é que eles vão fazer? Envelhecimento da comunidade. A igreja precisa buscar alcançar a próxima geração. Agora aí o bicho pega. Não vou falar tanto isso aqui também, porque nós já falamos e ainda vai continuar falando mais sobre isso. O grande dilema é que nós temos uma comunidade que está envelhecida, cuja mentalidade é de manutenção, visão cartesiana, e agora a nova geração que está chegando é da pós-modernidade, com a maneira de ver o mundo totalmente diferente, e ela é mais
Einstein, da relatividade. Verdade absoluta é um problema para eles. Para os cartesianos, os mais velhos, sexo antes do casamento é pecado. Para essa nova geração da pós-modernidade, não. Para os mais velhos que estão lá na liderança, o inferno ainda pega fogo. Enquanto que para a pós-modernidade, os mais jovens, o inferno é levado em brincadeira. Ninguém tem mais medo do inferno. Como é que você trabalha esse negócio? Como é que precisa fazer agora para alcançar essa nova geração? Essa próxima geração, que é pós-moderna? Como é que o pastor tem que trabalhar esse negócio? Como é que o pastor vai lidar com o conflito, com essa geração de mentalidade cartesiana, com essa outra mentalidade que já não crê mais em verdade absoluta? Esse é o trabalho, mas precisa alcançar. Se a igreja não alcançar a próxima geração, ela se define e morre. Velho morre. Então o caminho para uma vitalidade da igreja. O exemplo de Atos dos Apóstolos. Eu só vou passar, porque o nosso tempo já se foi, mas, por exemplo, poder de Deus, Atos 1:8. Nós precisamos ensinar a igreja que Jesus Cristo deu a ela autoridade e poder para fazer a sua obra. Nós temos que ensinar e trabalhar com a comunidade, que eles entendam que nós simplesmente somos parceiros de Deus na obra de restauração desse mundo, e que nós temos poder e autoridade no reino de Deus para confrontar o reino das trevas, para expandir o reino de Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês conhecem já muito bem Atos capítulo 2 sobre Pentecostes, não conhece? Vocês já analisaram o sermão de Pedro em Atos 2? O sermãozinho fraco. Se você pregar aquele sermão do jeito que Pedro pregou, por um mês você vai ser mandado embora. Porque não tem nada no sermão de Pedro. Nada. É histórico. Pedro cita um negócio, isso aqui foi dito aí, tal. Aí termina. Mas só que tem um detalhe interessante no sermão de Pedro. Quando ele termina, o povo diz: o que é que nós temos que fazer para ser salvo? E ele diz: crê em Jesus Cristo, seja batizado. E quase 3.000 pessoas se convertem. E é batizado naquele dia. Gente, que resultado! Só Billy Graham teve esse resultado até agora. Mas eu não conheço nem Hernandes, que está aí pregando para multidões, teve um impacto desse. E ó que ele fala bonito. Fala bonito, usa a palavra bonita, né? Ele consegue, sei quantos adjetivos de uma palavra lá que eu nem sei, tem que ficar com o dicionário na mão para ver aquele negócio. Mas, cara, o resultado, o sermãozinho de Pedro pica fumo. Pobre. Mas o que é que tinha o sermão de Pedro que o nosso não tem? Essa é a diferença. E como é que nós vamos conseguir ministrar no poder? Vai rapidamente, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Capítulo 2. Podemos ir até do primeiro, a gente vai ler. Não, vem no versículo 4. Depois vocês leem aí o versículo primeiro. Alguém pode ler o versículo 4 e 5? Paulo está dizendo que ele não pregava sermões bonitos, eloquentes. Ele optou por não pregar a lá Hernandes Dias Lopes, aquela prosódia toda. Eu gosto do Hernandes, é meu amigo, viu, irmãos? É meu amigo, mas eu tenho que falar isso, o sermão dele é isso mesmo, todo mundo sabe. Mas Paulo diz assim: eu optei pela demonstração do poder do Espírito. E tinha uma razão para isso, para que a fé daquele povo não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso
Se você não tiver uma vida de oração, você nunca vai conseguir isso. Você só vai conseguir isso aos pés do Senhor. Mas vamos lá. Avivamento em Atos 8, de 1 a 8, lá de Filipe, que já falamos sobre ele. E para mim o grande dilema é que o povo ouvia o que Filipe dizia e disse que ele anunciava a Cristo. Isso era o que está lá. E ele foi para Samaria e anunciava a Cristo. E o povo ouvindo o que ele dizia e vendo os sinais que ele fazia, então se convertiam. A pergunta é, o povo se convertia por causa de quê? Porque via o poder de Deus agindo na vida do povo. E uma espiritualidade vibrante em Atos capítulo 13. É tão impressionante Atos capítulo 13 que foi a primeira igreja, não foi Jerusalém que foi fazer missão. Não foi a igreja de Jerusalém, foi de Antioquia, que enviou os primeiros missionários. Mas é tão interessante que o povo estava adorando, jejuando e orando, e eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo. E o texto diz, o Espírito Santo disse. Ah, gente, o Espírito Santo fala, viu? Fala. Separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho a realizar. Agora, aquela igreja não questionou. Eu não vejo questionamento, Lucas escrevendo questionamento. Ô, pastor, o senhor precisava orar um pouco mais. Sabe essa voz que o senhor usou? Será que é a voz do Espírito mesmo? Você tem certeza que é o Espírito que está falando? A igreja não tinha dúvida que era o Espírito que estava falando. A igreja ouviu. Ouviu. E eles foram, obedeceram. Então, queridos, esse é o caminho. Então, revitalizar não significa impressionar. Então, precisamos tomar cuidado para não fazer coisas para impressionar, comparação com outras igrejas. Foco nas Escrituras. Pregar para transformação de vidas e não para informar as pessoas. É uma opção. No livro do Andy Stanley, Comunicação que Transforma, ele usa 3, ensinar a Bíblia às pessoas, ou ensinar as pessoas a respeito da Bíblia, ou pregar para a transformação. É isso, né? Você prega para transformar. Então a questão é, você precisa aprender a fazer isso, porque nós não fomos ensinados, não é? Então, você tem que buscar capacitar a sua liderança. Você precisa ter uma liderança capacitadora que entende o que é a igreja e qual a missão da igreja, onde ela está localizada. Essa é uma necessidade. E por último, eu acho que esse é o último, buscar mentoria. Mentoria. Sem mentor, você pode até conseguir, mas vai demorar mais. Nós costumamos dizer o seguinte, sozinho você pode até ir mais rápido, mas juntos você vai mais longe. Não é? Então, Paulo diz, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia aos homens fiéis e que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, queridos, aqui está, então, o que nós chamamos de, claro, planejamento, Mateus vai falar sobre isso, e paciência. Sabe por quê? Uma revitalização é trabalho de um tempo. Faz 10 anos, vai para 11 anos, que eu e Mateus tivemos a primeira conversa, quando ele tinha lá os seus 40 pessoas mais ou menos. Então, precisa de paciência. Se você sair da comunidade, aborta o projeto e nada acontece. Aí, algumas dicas para você pensar e fazer.